Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou o administrador do grupo Motociclisturismo e hoje a gente vai falar sobre pneus. Pessoal, é o seguinte, ontem, quinta-feira, eu tive a oportunidade de assistir o programa Motorrad Experience no ar, com a participação do convidado especial, que é o Eduardo Zampieri. Esse senhor, ele trabalha numa fábrica conhecida de pneus, na parte de teste e homologação de pneus para motos, ok? Então, é uma sumidade no departamento, no conhecimento em relação a pneus. E ontem, a participação desse convidado especial, Eduardo, me fez desenvolver conhecimentos de pneus que eu não imaginava que existiam, né? E hoje eu quero fazer um vídeo rápido abordando os principais temas que eu aprendi ontem, que eu tive contato ontem, justamente para chamar a atenção de vocês a pesquisarem um pouco mais o tema e até mesmo assistir o vídeo completo do Motorrad Experience, porque lá eles são especialistas. Aqui eu só vou fazer um breve resumo de uma ponta do iceberg do que eu aprendi ontem, que eu acho interessante pontuar. Bom, aqui agora a gente tem aqui a estrutura de um pneu, né? E a primeira coisa que é interessante mostrar, interessante falar, é a questão, o chamado C que o pneu tem. Esse C nada mais é, gente, do que a estrutura interna aqui do pneu. É essa estrutura aqui, ó. Isso daqui, ó. Se vocês olharem, onde fica o ar comprimido do pneu na roda, forma um C, né? Por que isso é tão importante? Pelo seguinte, esse C, ele tem um ângulo de inclinação no pneu. Então, esse ângulo é este ângulo que vai dar a calibragem do pneu na moto em relação a curvas. Então, é o seguinte, quanto maior esse ângulo aqui, ó, do C, né? Quanto mais forte for esse ângulo, mais esse pneu está destinado a motos de velocidade que fazem curvas muito rápido. Então, como o próprio Eduardo citou, pneus que tenham esse C bem acentuado são pneus voltados, por exemplo, para motos de alta velocidade. Também essas camadas que a gente tem aqui de cinta de aço, tal, esses tipos de camadas, elas também variam de distância, de formação, relacionada à dureza e à resistência do pneu. Então é óbvio que um pneu para uma moto de alta velocidade, uma moto de corrida, ele vai ter tratativas diferenciadas também na estrutura dele, na sua banda de rodagem, o tipo de borracha. É óbvio isso. Mas o importante aqui, o que mais ressalto, é essa questão desse C. Então esse C é fundamental saber que esse C aqui ele tem impacto direto na tua pilotagem. Como escolher o pneu, qual o fabricante, qual o tipo do pneu, tal, etc. Isso é uma coisa que todos nós em algum momento já tivemos dúvidas, né? Ontem o Eduardo pontuou o seguinte, que o melhor pneu que existe para sua moto é o pneu que o manual está indicando para você. Por quê? Ele mostrou todo um processo e todo um cuidado que o fabricante de motos tem para se definir o pneu. Então, o fabricante vai até a fábrica de pneus e esse produto vai passar por uma homologação dos pneus. Então, vai ser testados diferentes pneus, baseado na carga que a moto pode trazer, qual é a forma de pilotagem da moto, se ela é uma motoneta com plataforma reta, se ela é uma moto street, se ela é uma big trail, se ela é uma custom. Então tem diferentes fatores para fazer esse tipo de homologação. E aí o fabricante de pneu, junto com o fabricante da moto, vai definir, vai homologar o tipo de pneu. Então, quando você ficar na dúvida qual é o tipo de pneu, a primeira dica que o Eduardo dá é: verifique no manual da sua moto qual é o pneu homologado para você utilizar lá. Olha que coisa bacana. A banda de rodagem é a parte, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante do pneu.
em relação à manutenção, né? Por quê? Porque ficam nesses sulcos do pneu, vocês vão encontrar uma parte de borracha que ela é mais reta. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, traçando aqui em vermelho aqui, ó, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso aqui, ó, que seria um preenchimento numa parte do pneu, chama-se TDI, né? Então você vai ter isso aqui de borracha, para mostrar para você o seguinte, a durabilidade do seu pneu. Então, quando essa parte da banda de rodagem chegar no mesmo nível que o seu TDI, é troca do pneu, acabou o pneu, né? Tá na hora de trocar o pneu e ponto final. Então, vocês vão procurar no próprio desenho do pneu o TDI e aí você acompanha o nível de desgaste. Durabilidade do pneu. Bom, lembra-se que eu falei aqui sobre a questão do C, do ângulo? Então, para cada moto, você vai ter um tipo de pneu, um ângulo diferente, e a maneira com que você também pilota vai fazer diferença entre o desgaste desse pneu. Pode ser mais acentuado ou menos acentuado. A calibração do pneu também vai influenciar no desgaste do pneu. Se você não calibrar o pneu de forma adequada, como manda o manual, de acordo com a carga, se você está sozinho, se você está com garupa, ou se você vai colocar mais coisas. Então, tem diferença sim de calibração, e no teu manual está lá a especificação. E se você não se atentar a isso, você vai ter um nível de desgaste maior do pneu, né? O desgaste em relação de pneu moto, pneu carro, ele se dá de forma diferente porque o produto é diferente. Enquanto aqui na moto a gente tem o C sempre com um ângulo maior, porque afinal de contas a moto vai fazer curvas, né? Então você vai tombar, então esse C é maior. O pneu de carro, ele tem um ângulo C muito mais reto, ok? Então você vai ter um plano C muito mais chato, porque a banda de rodagem vai pegar numa cobertura de área maior. E olha só que interessante, isso também acontece com algumas motos, como por exemplo scooters e moto custom também. Tem um C um pouco mais chato, só que aí tem um perigo. Ontem mesmo surgiu um colaborador, um membro do grupo, não um colaborador, mas um membro do grupo, que fez o seguinte questionamento: tá, mas e utilizar pneu de carro em moto custom? A gente vê várias postagens disso daí, né? E a resposta do especialista é que você está colocando em risco a sua vida e as dos demais, porque o pneu ele não foi desenvolvido para fazer curva na moto. É simples assim, o pneu não é para ser utilizado, o pneu de carro não deve ser utilizado na moto simplesmente porque ele não foi desenvolvido para isso. Se você tem todo um trabalho de homologação com produto, tal, etc., tem que se atentar para essa situação, beleza? Então, pneu de carro não se usa em moto, ponto final. Mas aqui embaixo, onde eu estou falando de um pneu que é para scooter, tá? Ele é um pneu 120, 70, 15 MC56S. Tá, o que é isso daí? Esse daí é um pneu de scooter da Maxim 400 cilindradas e ele é utilizado na dianteira. Eu peguei esse pneu só como exemplo. Então você tem aí, por exemplo, 120 é a largura do pneu, né? Então seria justamente toda essa parte aqui, a largura da banda de rodagem que esse pneu vai ter acesso. 70 é o perfil do pneu, é a altura do pneu, ok? O aro 15, aí a gente está falando do diâmetro da roda, especificamente, ok? E depois você vai ter índice de carga 56, ok? Esse índice de carga 56 significa que esse pneu suporta até 180 kg. Então, até 180 kg você pode colocar na moto aí, ok? E depois, o índice de velocidade, S, é a letra S, significa que esse pneu suporta a velocidade de até 180 km por hora. Então, olha que interessante, na própria nomenclatura do pneu, né, que está contida no manual, homologado para moto, é que você
tem a especificação de onde tem. Então, quando fala assim, pô, mas 180 quilos, a moto ela pesa, essa moto, por exemplo, que eu estou citando, ela pesa 227 quilos, como é que o pneu dianteiro suporta até 180? É claro, né, gente, são 2 pneus na moto, então, obviamente, vai ter divisão de cargas, né? São diferentes essas divisões de cargas. E a questão da velocidade, ela também influencia, porque o pneu foi desenvolvido para atingir até 180 km por hora. Né? É claro que isso também está linkado com o valor da velocidade que a moto atinge. Né? A Maxim não vai atingir 180 km por hora. Né? Pelo menos não em condições normais, em situações normais, a Maxim não chega a bater isso. Bom, mas enfim. E se bater também, está esgoelando o motorzinho dela, também não é para tanto. 400 cilindradas, você bater 180 km por hora, realmente você está forçando um pouquinho. Pelo menos na questão da Maxim, você está forçando um pouco. Tá? Então, basicamente, são essas informações que a gente viu. A questão, por exemplo, aí vou acrescentar algumas coisinhas que eu acho que é interessante, que é o seguinte... aí falando para os mais novos aí, que está começando com moto. A questão, por exemplo, quando você troca o pneu que vem novo, ele vem com uma cera em torno do pneu, tá? E é sempre interessante, os seus primeiros 1000 quilômetros, você tomar um certo cuidado a mais quando você acaba de trocar o pneu, né? Outro aspecto é o seguinte, quando você for trocar pneu, leve numa oficina de confiança, mas que essa oficina possa fazer alinhamento e balanceamento da roda. Normalmente, alinhamento e balanceamento não é uma coisa que sai muito cara. E vale muito a pena. O cara vai colocar, especialmente roda de liga leve, o pessoal vai colocar na máquina e vai colocar um chumbo para poder dar uma contrabalanceada e deixar a moto bem ajeitada. Então vale muito a pena na troca de pneu vocês fazerem alinhamento e balanceamento, porque isso vai fazer com que você tenha menos desgaste do pneu, ok? E aí é o seguinte, arrancadas muito fortes, obviamente você vai desgastar mais pneu. Peso excessivo na moto, você vai gastar mais pneu. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Assistam o programa completo da entrevista com o Eduardo no Moto Radio Experience, número 133, porque realmente está muito bom. É muito legal o trabalho que o Luciano Peixoto e toda a equipe de colunistas e toda a equipe dele tem feito. Tem inspirado bastante gente a ser motociclista. E é isso. Ficamos por aqui. Bons ventos a todos. Aproveitem agora o feriado prolongado. Especialmente na segunda-feira, que segundo Teiga Júnior, deve dar uma melhorada no tempo aí, ok? Bons ventos a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclisturismo. Também nos comentários desse vídeo, vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclisturismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!